Discussão única do processo de julgamento de contas do Executivo número 2 de 2017, parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Jacareí. O projeto, só salientando e fazendo uma ressalva, foi convidado, né, e o ex-prefeito para que ele encaminhasse alguém para fazer a defesa, a justificativa desse projeto. Mas até agora não apareceu, então o projeto está para apreciação dos nobres pares, para que cada um faça a sua discussão, quem achar necessário, quem quiser se posicionar. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria muito aqui de dar uma explicação para aqueles que nos assistem, até para acompanhar a dinâmica, né? Esse, na verdade, é um parecer do Tribunal de Contas, que é um órgão de fiscalização e controle da administração pública, que analisa as contas dos prefeitos municipais e também governadores, e no caso do presidente da República, o Tribunal de Contas da União. O que nós estamos aqui a julgar é se a gente aprova ou não o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Contas, com relação às contas do exercício de 2015, ele julgou favorável, sendo que não há nenhum apontamento pela rejeição das contas, mas pela aprovação. Então, o que nós, vereadores, aqui hoje vamos fazer é analisar o parecer do Tribunal de Contas sob o aspecto da legalidade, se foi um parecer dado em conformidade ou não. Eu me lembro que, há tempos atrás, nós também votamos a conta de um outro exercício e a fundamentação dos vereadores era de que votaria aqui de forma técnica, né? Se o tribunal estava, então, naquela ocasião, rejeitando as contas do prefeito à época, muitos vereadores foram pela rejeição. E hoje, eu penso aqui que também não será diferente, como já conversei com alguns outros vereadores, mas que cada um tem a consciência do seu voto. Eu penso que, se o Tribunal de Contas está orientando nesse sentido, não vai haver problema em essa Câmara aprovar as contas, né? Até porque o Tribunal de Contas cumpre um papel importante. Eu acho que o tribunal, em alguns momentos, tem exageros, e isso aqui, quem será um dia gestor da nossa cidade vai enfrentar muito isso, que são alguns exageros que são cometidos. Inclusive, a própria Câmara aqui municipal é também fiscalizada pelo Tribunal de Contas. E muitas vezes, no Poder Judiciário, a gente consegue reverter alguns abusos cometidos nessa função, que é uma função do Tribunal de Contas, conforme prevê a Constituição, de assessoramento ao Poder Legislativo. Então, esse parecer está aqui a fundamentar o nosso voto contrário ou não às contas. Eu, evidentemente, peço aqui a aprovação dessas contas, encaminho um pedido de aprovação, até porque, do ponto de vista técnico, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avaliou como regulares as contas do ex-prefeito Hamilton no exercício de 2015. Então, eu peço não somente ao vereador Arildo, que é um companheiro de partido, mas a todos os demais vereadores a aprovação desse parecer encaminhado aqui pelo Tribunal de Contas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, a senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos assistem aqui na galeria e nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Bom, queria lembrar uma passagem aqui na última votação, onde rejeitamos as contas do ex-prefeito Hamilton, as contas de 2013. Eu lembro do vereador Arildo, no discurso, falando, é uma votação política isso daqui, o Tribunal de Contas é muito rígido, mas, e na época eram 800 mil reais que tinham simplesmente sumido do investimento na educação. Mas a gente está aqui para mostrar a lisura e a nossa coerência. A gente entende, na época a gente discursou e disse que entendia que o Tribunal de Contas era um órgão técnico e para julgar essa questão, e a gente estaria acompanhando aí a decisão do Tribunal de Contas. Foi essa a justificativa que a gente deu. Então, da minha parte, apesar, até para a população entender que não foi, as contas não receberam aquele 10 com louvor. Existiam algumas ressalvas, inclusive, uma das ressalvas até para a população que nos acompanha sempre aqui nas sessões de Câmara, que vê a gente votando SAI, que vê votando PROLAR, que vê votando Secretaria de Infraestrutura, Reestruturação, porque uma das ressalvas foi essa. Quadro de pessoal da Prefeitura de Jacareí contava com cargos em comissão com atribuições que não correspondem a cargos de direção, chefia e assessoramento, conforme está previsto no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Por isso, a gente está sendo obrigado a reformular todas as secretarias aqui nessas votações. Aí, toda sessão vem projeto do prefeito, para a gente fala, estamos atendendo uma determinação aí do Tribunal de Contas. Então, para manter a coerência, como as contas tiveram um voto favorável, eu vou ter a responsabilidade, não vou votar de maneira política, porque prometemos fazer isso aqui, vamos votar de maneira justa, técnica, então eu vou adianto meu voto, que serei favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Hamilton, do referente ano em discussão. Obrigado. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, bom dia. Falar desse projeto agora, acho que foi muito bem resumido aqui, tanto pelo Luiz Flávio quanto pelo vereador Rodrigo. Todos os anos, o Tribunal de Contas ele faz uma análise, né, das contas dos prefeitos, presidentes, governadores, presidentes de Câmara. E, obviamente, nesses apontamentos, eles fazem alguns tipos de indicações. O que, propriamente, eu posso dizer, até por experiência própria, por mais que o Tribunal de Contas tenha pessoas lá gabaritadas, me parece que, às vezes, a interpretação feita de longe, ela não pode ser muito levada em consideração, porque critérios utilizados para uma cidade não são os mesmos critérios utilizados para outras cidades, né? Quando o Rodrigo colocou aqui a questão da última prestação de contas, na verdade, né, Rodrigo, assim, eu sei que você não falou nem com essa intenção, não é que sumiu 800 mil reais, não é isso. O que acontece é o seguinte, a legislação federal, e aí a municipal segue essa, diz o seguinte, deve ser aplicado, no mínimo, 25% da arrecadação das receitas líquidas do município. Muitas vezes, a interpretação do tribunal é que algumas aplicações, eles não consideram como sendo na educação. Então, foi gasto. Não é que não foi gasto o dinheiro, foi gasto. Só que eles acham que aquilo não era educação. É interpretação do técnico. Como, por exemplo, vou citar aqui, e qualquer pessoa que está em casa vai entender. A limpeza feita pela empresa ambiental dentro de uma escola, o recurso não foi aplicado na educação? A escola não é da educação? Então, por que não era considerado?
Eles achavam que não era, porque era utilizado um desmembramento desse valor, ou seja, a Secretaria do Meio Ambiente é quem fazia o pagamento e descontava da educação, porque, afinal de contas, foi utilizado na educação. É só isso. Qualquer pessoa que entende isso. Mas o cara do tribunal falava que não. Eu não estou dizendo que eles faziam julgamento político, mas nós, que moramos aqui no município, somos vereadores, devemos ter a obrigação de saber disso. Então, por isso que naquele momento eu dizia, olha, gente, amanhã pode acontecer a mesma coisa, e com a experiência que a gente tem que ter esse olhar e, às vezes, contrariar o Tribunal de Contas, sim, principalmente num caso como esse. Está aqui, foi feita a limpeza, ninguém está mentindo. Ah, mas o tribunal não considerou. Então, mas não cabe a nós fazermos essa avaliação, por isso que é passado por essa Câmara. Agora, obviamente, para um tribunal tão rigoroso, quando ele aprova, eu não tenho dúvidas que a gente tem que chegar aqui, e aí eu quero aqui parabenizar cada um dos vereadores que está aqui, para manter a coerência. Hoje, por exemplo, eu sou oposição, e vou saber interpretar amanhã, quando também houver o julgamento das contas do atual prefeito. E não vou ser revanchista, fazer isso. Porque o que a gente fala aqui, a gente tem que manter. Então, fico feliz, obviamente, até havia uma preocupação do ex-prefeito, quando ele falou comigo, eu falei, olha, prefeito, conhecendo os vereadores que estão lá, e pelo discurso que eles fizeram, quando votaram contra, dizendo que seguiriam a recomendação do tribunal, eles vão manter a coerência e vão votar a favor, porque, afinal de contas, o tribunal está dizendo que as suas contas estão ok. Mas, mesmo assim, a gente conversou e percebeu que não há esse tipo de movimento, e eu também não serei assim. Mas é isso que precisa ficar claro para a população. Não é porque o tribunal, às vezes, faz um apontamento que a gente tem que aceitar aquilo e falar, não, o tribunal falou não. Ainda que eu acho que é muito complexo a leitura dessa forma como eles fazem lá, a leitura deles, mas eu acho que quando a gente sabe que a coisa é relativamente simples, e no caso da educação, eu lembro que foram valores aplicados tanto na limpeza de escolas, como também no investimento em estruturas, como são os Educamais, que eles consideram que aquele dinheiro não poderia ter sido utilizado. É uma interpretação deles, mas nós estamos vendo que o Educamais São João, ele abriga um equipamento, um complexo que tem esporte, e tem também educação, inclusive tem uma creche lá dentro, mas o técnico do Tribunal de Contas acha que não pode. Mas qualquer um de nós vai perguntar para uma mãe, para um pai que tem um filho lá, se ele não considera aquilo equipamento de educação. É isso. Assim, eu estou voltando um pouco atrás, só para assim, não ficar a impressão de que sumiram 800 mil reais da conta da educação. Não é nada disso. Ele desconsiderou aqueles 800 reais e aí não deu os 25%. E aí eles acham que aí não se cumpriu a lei. Resumindo, a história é bem isso, e como prova de que eles erram, eu particularmente estou respondendo aqui, não é um processo, nada, é só o nosso jurídico que já está fazendo isso, fazendo muito bem feito, de um processo que aconteceu esse ano, que não é da minha competência, da minha amiga Lucimar, eles apontaram nas minhas contas de 2016, que é um absurdo. Mas a menina veio aqui, olhou e ela apontou. Agora, o jurídico nosso está respondendo. Quer dizer, uma coisa que eu não fiz, e está claro que não fiz, porque foi feito nessa gestão, estão apontando nas minhas contas de 2016. Quer dizer, então eles erram também. Eu não sei por que erram, mas erram, Lucimar? E a Lucimar vai saber muito bem disso, porque você pode ter certeza que você não vai passar ilesa disso, não. Ainda que, não estou dizendo aqui que a gente comete erro. É a interpretação deles, Lucimar. E muitas vezes, mesmo nós sabendo aqui que a gente faz o melhor, e a nossa Câmara, desde da gestão de 2013 para cá, a Lucimar sabe disso, já participou de encontros, é um exemplo no estado de São Paulo, eu digo no Brasil, mas vamos focar só no estado de São Paulo. A nossa Câmara é uma das melhores câmaras na matéria da utilização dos recursos públicos. Mesmo assim, vira e mexe, eles acham aí um palheirozinho, um fiozinho aí no palheiro, para justificar talvez até o trabalho deles. Mas, enfim, o nosso corpo jurídico está aqui, eu tenho muita tranquilidade nisso, as minhas contas foram aprovadas em 2015, e não tenho dúvida que serão aprovadas agora também em 2016. Mas, enfim, é isso que é como funciona o nosso Tribunal de Contas, tá? Obrigado a todos e, logicamente, que sou a favor do parecer do Tribunal. O projeto continua em discussão. Eu queria tecer daqui mesmo o comentário. Ser gestor não é fácil,
porque nós sabemos que a legislação, principalmente no que tange a lei de contratos e uso de verbas públicas, a responsabilidade fiscal, a Lei 8.066, então ela é do ano de 90, e vem mudando muito hoje as contratações no setor público. A gente entende que deva ter mesmo fiscalização acirrada com o dinheiro público, porque é dinheiro vindo do suor de trabalho de muitos trabalhadores que muitas vezes não sustenta e, no entanto, não trabalham num ambiente digno, mas, através do seu imposto, ele dá a garantia de pagar todos os nossos salários, de todas as esferas governamentais, toda a nossa logística de trabalho. Então, é muito rígido isso. E o olhar do tribunal é muito acirrado mesmo, como foi mencionado pelo Arildo. Então, uma falha nossa, alguma coisa despercebida, pode ocasionar um processo administrativo para qualquer gestor. E, no caso do executivo, ele tem um peso maior, porque mesmo ele nomeando secretários que vão desenrolar aquela política de cada secretaria, ele responde por cada ato de secretário. Então, é muito sério isso. E agora a gente viu, em 2014, a pressão de conta do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, traziam os vícios que não foi corrigido para o ano posterior. Por isso que o tribunal apontou essas falhas. O qual agora, nesse processo que nós estamos avaliando, e que foi avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no próprio dizer, ele corrigiu esses vícios ou corrigiu essas falhas que vinham sendo reincidentes. Então, a gente, enquanto gestor, a responsabilidade é muito grande. Por isso que, muitas vezes, quando a gente analisa um processo de compras, analisa e cobra um olhar mais atencioso nos serviços, na atuação nossa, que nem nós, vereadores mesmo. Todos vocês já estão sabendo que eu tenho que responder ao tribunal na questão dos nossos assessores. No olhar do Tribunal de Contas, nós temos assessores a mais do que necessário. E nós sabemos que, como atores políticos, no município com 211 mil habitantes, com mais de 150 bairros, de inúmeras distâncias, de inúmera situação territorial, de situação de vulnerabilidade social, nós sabemos que 4 assessores é um número suficiente para nós darmos contas de representar bem cada morador. E também nós darmos contas de fazer com que os nossos assessores gostem e se aproximem da política para poder nos ajudar a discutir uma política séria, uma política de realmente atender e fazer valer a confiança que a população tem em cada um de nós. Então, nós temos um processo aí para responder. E eu acho que nós temos que ver isso, porque a decisão, se eu não tomar uma decisão, eu que vou responder, por ser presidente da Câmara. Mas é um problema que não é só da vereadora ou presidente da Casa, Lucimar Ponciano. É um problema de cada um de vocês, vereadores, de estar ajudando a fazer valer o papel de assessor político de cada um de nós no nosso gabinete. E eles não chegam pedindo nossa sugestão. Eles chegam falando cumpra-se. Ou responde um processo. Então, é muito sério ser presidente da Câmara, é muito sério ser prefeito, é muito sério assumir o papel de secretário ou presidente de um órgão público. E nós somos vigiados, nós sabemos disso, e por isso que a gente tem que ter uma responsabilidade ímpar, de muita atenção, muita responsabilidade. Eu fico muito triste conhecendo, por exemplo, o presidente da Prolar, em saber o que aconteceu lá. Eu fico triste de saber como aconteceu aquela questão que está sendo aí na CPI. Foi um descuido por confiar, talvez, muito nos seus assessores. E assim nós confiamos nos nossos assessores.
né? Mas a gente tem que saber que nós estamos vigiados. E aqui, enquanto gestor da Câmara Municipal, eu também afirmo que o Arildo falou, por conta que a Câmara Municipal de Jacareí é uma Câmara modelo de organização de administração, de atenção aos servidores públicos, de organização, de transparência, e também, tanto que o Tribunal de Contas vem aqui, avalia e tece elogios na organização de cada processo. A gente tem a preocupação de capacitar as pessoas que respondem em nome da presidente, que ajudam a organizar os processos. Então, isso é muito importante. Isso faz com que a gente seja um alvo, a gente continua sendo alvo do Tribunal de Contas, mas um alvo no qual ele mira para o outro lado. Quanto mais organizado, mais ele procura, eles sempre vão achar falhas. Sempre vão achar falhas, é impossível eles não achar falhas, porque a lei é muito complexa. Mas é o papel dele, e nós estamos aqui também no nosso papel de atuar com muita responsabilidade, seriedade e corresponder à expectativa do que a população merece de respeito, principalmente no que a gente fala de verba pública. Então, que nós possamos ser cada vez mais responsáveis, e lógico que a gente vai aqui entendendo que não houve vício nesse processo no exercício de 2015 do ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, então a gente não tem por que não aprovar e não ser favorável. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, eu também quero contribuir com esse projeto, e me chama a atenção que eu quero citar aqui, porque muitas pessoas não sabem disso, né? E até você que está nos acompanhando pela TV Câmara, com certeza não sabe qual de repente, a função do Tribunal de Contas. Tá? Então, o Tribunal de Contas ele é um órgão para quê? Para fiscalizar e julgar, tá? O dinheiro empenhado, as verbas do prefeito, dos secretários e outros gestores públicos. Mas o que me chama a atenção também é o quê? Uma matéria, por exemplo, do Estadão, em abril agora de 2017, que diz o quê? Que o Tribunal de Contas, 80% dos conselheiros de contas vieram da política. 80%. Então perceba o seguinte, que subsentende que dentro dos tribunais de contas também tem política. Tá? Então a forma de indicação das pessoas que são responsáveis por fiscalizar e julgar as contas dos gestores, né? Ou seja, o dinheiro, o destino do dinheiro público, se foi realmente colocado da forma que eles analisam, tá? Porque muitas das vezes eles vão para um campo muito técnico e acabam não sabendo o que realmente de fato acontece no campo, né? Então, o Estadão ele bate em cima aqui do quê? Da forte politização dessas cortes. Se a prefeitura, da prefeitura, né? Se a prefeitura, ou seja, prefeitos, secretários e outros gestores são fiscalizados por esses tribunais de conta. Tá? Então, a forte politização, que são o quê? Indicações de políticos ou até mesmo pessoas que já foram políticas e estão lá hoje analisando as contas das cidades, do Estado, enfim, da nação. E muitos conselheiros desses respondem também, isso é matéria do Estadão, por processo. Ou seja, já foram condenados, alguns já foram condenados na justiça, né? Tá? Por suposto envolvimento e ilegalidades como corrupção, né? Peculato, entre outros, e por conta de favorecimentos para decidir os julgamentos das contas. Então, olha que interessante, porque muitas das vezes, eu não estou defendendo nem A e nem B aqui, né? Não estou... que nem, por exemplo, as contas de 2014 do prefeito Hamilton, nós aqui reprovamos, né? Demos favorável ao Tribunal de Contas, mas agora, nesse momento, o Tribunal de Contas aponta que as contas do prefeito em 2015 estão favoráveis, estão aprovadas. Agora, é interessante que, por exemplo, nós somos em 13 vereadores aqui. Então, os vereadores, eles têm poder para quê? Para absolver um gestor público ou condená-lo,
e muitas das vezes, para não dizer a grande maioria das vezes, tá? Não estou dizendo só aqui na Câmara nossa, mas no Brasil todo, é despendido um forte esforço, né? Uma força maior, e envolve política no meio. Tá? Então, que sirva de lição para nós aqui também, porque quando vier aqui uma conta reprovada do Tribunal de Contas, que a gente possa, sei lá, destrinchar mesmo realmente, para saber se a gente não está cometendo alguma injustiça, né? por conta até, por exemplo, a presidente da Câmara, né, a Lucimar Ponciano. A gente sabe que o tribunal fica, desculpa a expressão, infernizando, né? E isso tira noites, sonos, isso deixa, às vezes, muitas das vezes, da presidente estar atendendo a população por conta dessas picuinhas que, naturalmente, a presidente já sabe que não tem nada a ver, né? Mas fica esse estica e puxa. Então, não é brincadeira. Não é brincadeira estar prefeito, secretário, vereador, presidente da Câmara. Então, fica aqui essa minha contribuição com relação ao Tribunal de Contas. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação de novos pares, então vamos à votação na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando o voto, foi cortado os vícios, a reincidência, então parabéns ao ex-prefeito Hamilton Ribeiro Mota, então favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando aqui, que nem o Fernando falou, eu acho que a gente está mantendo a coerência aqui. Eu acho que a maior punição ao ex-prefeito Hamilton Mota já foi dado nas urnas. Então, quero dizer aqui que, mantendo a coerência, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Processo de julgamento de contas do exercício número 02, de 13 de junho de 2017. Parecer do egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Jacareí. Autor, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O projeto ele foi aprovado com 13 votos favoráveis. Próximo projeto.